todo órgão vivo, ele desenvolve. Há uma teoria que diz que toda célula que não desenvolve, essa perece e morre. Então a igreja tem a necessidade de crescer, porque ela foi criada para crescer. O objetivo da lição é conscientizar-se que crescer faz parte inerente do reino de Deus. Essa lição está baseada em Marcos capítulo 4. Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos capítulo 4, do versículo 30 ao 32. Marcos capítulo 4, versículo de 30 a 32. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós estamos diante da Tua Palavra e nós vamos fazer uso dela, não por nós mesmos, ó Deus, mas o Senhor usa o Teu Santo Espírito para que haja, ó Deus, crescimento espiritual, conhecimento melhor da Tua Igreja. Nós sentimos, ó Deus, incapacitados, nós sentimos, ó Deus, indignos, mas nós confiamos que o Senhor, segundo a Tua Palavra, ela não voltará para si vazia, mas voltará após surtir efeito e aquilo que Te apraz. Então nós pedimos que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos que estão aqui presentes, para que cada um, ó Deus, entenda a Tua Palavra conforme o Teu Espírito revelar em cada coração. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ao estudar a Bíblia, é preciso distinguir o narrativo do normativo. O que significa isso? O narrativo do normativo. Existem coisas que são narradas na igreja, na Bíblia, que nós entendemos como uma história ocorrida. E há coisas normativas, há trechos normativos na Bíblia, que ela nos determina como andar no caminho cristão. Há muitas passagens que apenas descrevem o que Deus fez com determinada pessoa, em determinado lugar e de determinada maneira, segundo a sua presciência. Nós vemos como Deus se manifestava de várias maneiras. José do Egito, Deus se manifestava desde ele criança, através de sonhos. Abraão, Deus se manifestava audivelmente, falando com ele pessoalmente,
E de muitas outras maneiras, inclusive naquele episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, nós vemos Deus se manifestando a Abraão em 3 anjos, ou seja, 3 seres humanos falando pessoalmente com Abraão. Samuel, Deus se manifestava através de visões. Moisés, boca a boca, ele falava audivelmente com Moisés. Moisés perguntava, ele respondia. Paulo, nós temos exemplo, quando ele, na conversão, que ele ia para Damasco, e Jesus falando com ele audivelmente. Elias, também audivelmente. Nós vemos no episódio lá de Elias, quando fugia de Jezabel, ele escondeu numa caverna lá no sul do país, numa caverna junto ao Monte Horebe, e Deus chama Elias e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí ele fala: Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Só eu fiquei. Só eu fiquei. Aí Deus fala: de jeito nenhum. Eu reservei 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Volta o teu caminho. Ele tinha vindo lá de Berseba, lá no norte do país, e desceu até a divisa do Egito, e escondeu naquela caverna. E volta o teu caminho pelo deserto de Damasco, e chegando lá, faz isso e etc. Não vamos entrar no detalhe, porque o episódio é grande. Aí Elias presta atenção, então ele vê um vento fortíssimo, que fendia os montes, despedaçavam as rochas, e ele deve ter pensado: opa, Deus agora vai fazer um trabalho maravilhoso, o que será que ele vai fazer com esse vento forte? Deus não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Deus não estava no fogo. E cada vez ele tinha uma expectativa: como que Deus vai se manifestar agora? Através do vento? Através do terremoto? Através do fogo? Não, Deus não estava em nenhum daqueles lugares. Depois vem um cicio, tranquilo, suave, e ele cobre o rosto, e então Deus fala com ele. Então Deus tinha muitas maneiras. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus falado outrora de várias vezes e de muitas maneiras, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. Então Deus tinha muitas maneiras de falar, de pronunciar ao homem os planos dele. Quando pessoas dizem assim: eu fui revelado, eu tive um sonho, uma profecia a seu favor, e vai acontecer isso, não é verdade, isso é balela, isso é conversa, não acredita. Jesus se manifestou, deixou a sua palavra. Quem quer ouvir a voz de Deus, quem quer ver as revelações de Deus, usa a palavra de Deus, usa a Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, é Deus falando com você. Ele se manifestava segundo a sua presciência. São narrativas que mostram que ele não vai lidar com todas as pessoas, em todos os lugares, da mesma maneira, necessariamente. Há também passagens consideradas normativas, conforme eu disse no começo, há trechos da Bíblia normativos que traçam normas, em que princípios são estabelecidos e preceitos são dados, em que todos os cristãos devem obedecer em todo tempo e em todo lugar. No caso do livro de Atos, mesmo na sua evidência característica, evidência narrativa, não se pode deixar de perceber que o livro também pretende apresentar à igreja princípios e caminhos que Deus requer do seu povo. O livro destaca a promessa de que ele sempre agirá e levará adiante a sua obra. Embora o trabalho realizado por Deus no dia de Pentecostes, com a igreja primitiva, tenha sido único,
podemos extrair do ocorrido o princípio de que ele continuará em frente a fazer a difusão e a expansão do reino. Por isso, no livro de Atos, tem servido através da história da igreja como base e fundamento para o entendimento da igreja sobre missões. A igreja tem que entender que a sua função é missionária. A igreja tem que se conscientizar de que ela foi deixada, ela foi fundada, Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja para missões, para anunciar o evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, primeiro ponto da lição. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos como uma obra única. Esse comentário é do reverendo Augustus Nicodemos, e ele diz que provavelmente fosse uma obra única, com o objetivo de informar o novo convertido, Teófilo, as verdades centrais do cristianismo. Tanto Lucas quanto Atos narram a história do crescimento da igreja, os dois livros. Teófilo significa amigo de Deus. Ele era um gentio recém-convertido e provavelmente subiu à sua cabeça várias dúvidas, e ele diz lá para Teófilo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Qual é o primeiro livro? O primeiro livro foi Lucas que ele escreveu. Então, quando ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar antes de subir ao céu. Agora nós vejamos que esse novo convertido, ele recebe as instruções de Lucas, e ele fala lá em Atos, vamos ver Atos 1. Versículo 1, ele diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E em Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, ao Lucas, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas certeza das verdades em que fostes instruído. O comentarista diz que Lucas, ele começou a escrever, o Novo Testamento foi escrito em grego, em alto estilo grego, porque ele começou falando o texto aqui de Lucas, especialmente para Teófilo. Teófilo provavelmente era um alto oficial do governo, e ele usa uma linguagem bem do estilo grego para explicar para Teófilo as verdades contidas no livro que ele escreveu. Provavelmente o próprio Lucas fosse o instrutor de Teófilo. Todas as vezes que falamos em crescimento da igreja, encontramos certa resistência por parte de algumas pessoas. Alguns dizem que devemos estar mais preocupados com a parte espiritual do que com o crescimento propriamente dito, com o crescimento numérico. Alguns consideram uma banalidade falar-se em crescimento numérico da igreja. Admitamos que essas pessoas tenham alguma razão em certo sentido. Não é desejável que aconteça em nossa igreja a paródia, uma brincadeira, de crescimento, como é o caso de Simão, o mágico, mencionado lá em Atos, no capítulo 8.
Nós vamos ler aqui do versículo 9, Atos 8, de 9 até o 11. Depois versículo 13, depois do 18 ao 21 e depois o versículo 23. Eu vou falando ao passo que nós formos chegando nesses versículos. Atos 8, de 9 a 11. A minha maneira de falar na escola dominical é sempre usando a Bíblia, porque na Bíblia está tudo aí. Então nós temos que usar a Bíblia. Então os trechos parecem longos, mas são necessários. Então aqui ele fala que não é desejável que a nossa igreja cresça numa situação dessa. Pessoas que vêm para a igreja se dizendo convertido e continua com os hábitos lá do mundo. Esse caso aqui de Simão, o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito tempo que os iludira com mágicas. Agora, versículo 13. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Agora, do versículo 18 até o 21. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E o versículo 23 encerra dizendo: pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Então a nossa igreja, não esta igreja, a nossa igreja deve crescer, ou a sua igreja deve crescer, mas não de forma inadequada, de forma irresponsável, como foi o caso desse Simão, o mágico. Também não julgamos o crescimento numérico pela força bruta de cruzadas. Nós não devemos nos ajustar, nós não devemos adequar a essas situações. Nem aquelas coagidas pelas imposições sociais e econômicas para conseguir adeptos, nem por qualquer outro tipo de manipulação. Não nos referimos a esse tipo de crescimento, como é o caso de Constantino I, imperador romano, que concedeu liberdade cristã para a igreja, quando a igreja se extravasou nos seus maus hábitos, na sua má doutrina, dando vazão para as heresias criadas, como é o caso da Igreja Católica, criou um monte de coisa. Então, o Constantino, ele deu liberdade e a igreja cresceu. Todos nós somos cristãos, deixa os cristãos trabalharem. Só que a igreja extravasou. A igreja foi por um caminho errado, até que levantaram homens de Deus que colocaram os pingos nos is, né? Colocaram as coisas, tomaram as rédeas e colocaram a igreja dentro do caminho. Outro problema que enfrentamos é o da motivação. Qual é a sua motivação para promover crescimento na sua igreja? O que a liderança da sua igreja tem feito para motivar o aumento de novos membros? Sabemos que a única motivação válida para a propagação do evangelho é o amor pelas almas perdidas. Nós temos que olhar para os ímpios, não com ódio, mas com piedade, e ter amor por aquela alma que está indo a passos largos para a perdição. 1 Coríntios capítulo 13, todo mundo conhece o texto de Coríntios 13, isso fala sobre o amor. Nós vamos
repeti-lo aqui. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Somente o amor é que permanece. Como disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Ou melhor, o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, versículo 14. Quando Paulo colocou o assunto nessa perspectiva, estava simplesmente refletindo o amor de Deus ao mundo. Quando João escreve lá do amor de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo, João fala sobre o amor ágape, é o amor maior, no grau mais elevado possível, no sentido do superlativo absoluto. É um amor incondicional, é um amor que o homem não consegue praticar. Esse amor só vem de Deus. Nosso objetivo ao tratarmos desse assunto é que se uma igreja local deseja ser célula do reino, deve crescer em número também. E este crescimento numérico será uma decorrência natural do cumprimento da sua missão evangelizadora e que faz parte inerente da sua vida eclesiástica. A igreja deve ser uma igreja evangelizadora. E a missão, o cumprimento dessa missão é integrante da vida eclesiástica, é inseparável. Uma falácia desmotivadora àqueles que dizem como justificar tanto dinheiro aplicado para sustentar uma igreja que não cresce. Nossa resistência em falar no crescimento da igreja local, ou melhor, ao evitarmos falar do crescimento da igreja, não seria uma forma de racionalizar e aceitar nosso fracasso ou descaso no cumprimento da missão evangelizadora da igreja? Perguntas para refletir. Qual é a missão principal da igreja? Qual é o seu papel no corpo da igreja? Você tem desenvolvido o seu papel? Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja bem que Jesus diz: se eu tenho toda a autoridade, então me obedecei. Ide. Ide está no imperativo. Ide, portanto, ide e fazei discípulo. Primeiro ponto da lição encerra aqui. Nós queremos dar oportunidade, se alguém quiser falar alguma coisa desse primeiro ponto, alguma dúvida que ficou inesclarecida.
Fala mais alto, irmão. Então, isso que o irmão acaba de falar, nós vemos lá o exemplo quando Jesus falou com Pedro: Pedro, amas-me mais do que esses outros? Ele fala: sim, Senhor. Ele fala: pastoreia o meu rebanho. Aí pergunta a segunda vez: Pedro, amas-me? Aí ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro chora, né? Porque parecia que Jesus estava colocando uma dúvida, que Pedro não estava sendo claro, realmente. Há interpretações que diz que o primeiro pergunta de Jesus, lá quando diz: Pedro, amas-me mais do que esses outros, seria o amor ágape. E quando ele respondeu no amor filéu: Senhor, tu sabes que eu te amo, mas no amor de segundo lugar, no caso, né? Ágape de Deus, filéu do homem. Aí Jesus torna a perguntar: você confirma, Pedro, essa afirmação sua? Sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então ele fala: vai e pastoreia. O primeiro é pastoreia, depois ele fala apacenta, exatamente. A primeira vez ele fala pastoreia, depois apacenta, depois no final ele fala pastoreio. Então vai e pastoreia. Então você tem autoridade porque você me ama, e esse amor você pode dar aos demais. Então ele dá autoridade a Pedro por causa da resposta firme dele: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O segundo ponto da lição: o que aconteceu na igreja primitiva, ou melhor, o que acontecia na igreja primitiva para ter tamanho crescimento como foi naquela época. No dia em que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos numa casa em Jerusalém. Eles eram um pequeno grupo, considerando que Tomé não estava presente e que Judas já havia suicidado. Provavelmente estivesse ali somente os 10. Está lá em João, capítulo 20, etc. Ali, Tomé estava ausente, e os discípulos disseram que tinha visto Jesus. Ele fala: se eu não colocar o dedo nas suas mãos, nos sinais dos cravos, e não colocar a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Então, Tomé não estava presente naquela reunião. Alguns dias mais, quando a escolha de Matias, nós podemos ver o crescimento surpreendente de irmãos agregados aos apóstolos numa igreja já em formação. Atos capítulo 1, versículo 15. Atos 1, versículo 15. Não vou esperar muito, senão o tempo se esvai. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Nós vemos aqui entre parênteses, ora, compunha-se a assembleia, é que isso aqui não está no original, isso aqui foi interpretado e eles colocaram, que compunha mais ou menos 120 pessoas. Com a descida do Espírito Santo e o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, houve um acréscimo extraordinário, quase 3.000 pessoas. Está registrado em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41. Atos 2, de 37 a 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós, outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. No final do capítulo 2 de Atos, nós vemos um resumo que descreve como vivia os cristãos naquela época. Está registrado no final do capítulo 2, Atos 2, de 42 a 47. E perseveravam firmes na doutrina. Veja bem, perseveravam na doutrina, firme aqui foi por minha conta, viu? Firmes na doutrina dos apóstolos e firme na comunhão. Continua a minha opinião aqui, firme. No partir do pão e nas orações. Essa firmeza que nós estamos mencionando aqui é porque eles perseveravam. Perseverar é continuar firme na doutrina e na comunhão. E em cada alma havia temor, e eu acrescentei, e tremor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, observa bem essa palavra, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós vemos uma palavra fortíssima aí, diariamente. Diariamente. Às vezes, nós temos o hábito, muitas pessoas têm o hábito de vir uma vez só na igreja, né? E acha que está muito bom, a comunhão, aqueles 5 minutos do cafezinho ali está muito bom, mas na realidade nós não estamos usando o mesmo método que a igreja primitiva usava. Diariamente perseveravam unidos, juntos, unânimes no templo, diariamente. Eles não vinham uma vez por semana. Eles vinham diariamente, louvando a Deus e contando com a simpatia. Eles eram admirados, eles eram elogiados por todo o povo, e por isso Jesus acrescentava à sua igreja, dia a dia, os que iam sendo salvos. Com essa unidade de espírito, Salmo 133, 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Versículo 2, é como óleo precioso e etc. Pode falar. Fala um pouquinho mais alto, não, por favor. É muito importante que as pessoas observem bem o que acontece aqui na igreja de Atos dos Apóstolos. Ele fala assim, observe essa passagem aqui. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Quem acrescenta na igreja é o Senhor. Não sou eu, não é você. Então, é Deus que acrescenta as pessoas. Vocês podem analisar, pessoas que são mandadas, aquele problema vai sair da igreja. Porque não é Deus que está acrescentando. Então, isso é muito importante os discípulos de Jesus entenderem. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia com que iam sendo salvos. Somente o Senhor pode acrescentar os salvos. A missão, perdão, pode falar. A nossa missão é evangelizar, é anunciar as boas novas de salvação, porque tem muitos indo a passos largos para a perdição. Se nós não tivermos amor pelas almas, anunciar o evangelho, avisar do perigo, nós temos um perigo grande e grave, né, para aqueles que se descuidarem. Aos incautos navegantes, nas tormentas desta vida, nosso hino. Aos incautos navegantes, aos desinformados, aos desavisados, estão indo a passos largos para a perdição. E a nossa missão é evangelizar.
é evangelizar em todos os lugares que nós estivermos, no trabalho, na rua, no nosso círculo de amizade, na nossa conversa, nós temos que avisar. O presbítero Moser tem uma maneira que eu admiro muito, que eu não tenho, eu não consigo, por exemplo, é evangelizar. Eu acho difícil evangelizar. Eu não tenho esse dom. Eu acho difícil de evangelizar. O presbítero... Não, mas Atos vai até o capítulo 28. Eu acho que nós vamos ver esse texto aqui. Até os confins da terra. Chave. Mas veja bem, nós vemos o livro de Atos, registros, narrativas, que contam do crescimento inicial, o crescimento inicial da igreja ali, a igreja primitiva, os primeiros crentes, e vai até Paulo indo a Roma pregando o evangelho. Então todos os discípulos, depois a perseguição dos apóstolos e depois as viagens que Paulo faz com os companheiros de missões, e vai até o capítulo 28, quando ele é preso, vai preso para Roma, né? Já começa lá no capítulo aproximadamente 25, que ele vai preso, 25, 26, que ele vai preso, e até em Roma ele fala para reis, né? Como Jesus diz, importa o que vai sofrer em meu nome. E ele foi até o fim, quando ele escreve para Timóteo lá, já estou sendo entregue, oferecido por libação, né? Ele está indo já para a morte. Então nós vemos o entusiasmo, o amor de Paulo. Paulo entrega a sua vida de corpo e alma no evangelismo, pregando, falando, com quem quer que seja. Pessoas que falam, teve o rei lá que falou, eu me esqueci o nome dele, estás louco, Paulo? As letras te levam a delírio. E ele fala, excelentíssimo, não me lembro do nome. Acho que é Agripa, rei Agripa. Então rei Agripa, ele se coloca diante das pessoas, do rei, diante das pessoas, carcereiro e etc. Paulo se coloca de uma forma, ele se entrega, ele se joga, ele sofre acusação, ele sofre críticas, mas por amor às almas, ele tem aquele sentimento de amor realmente pelas almas, e ele prega até o fim. Entendendo que o crescimento da igreja em número faz parte da vida diária da comunidade e que não era uma exceção, Lucas teve o cuidado de registrar várias referências ao crescimento numérico. Veja, por exemplo, capítulo 4, onde está o segundo resumo do livro de Atos no crescimento da igreja. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, veja bem, no começo era 120 pessoas, depois quase 3.000 e agora já vamos para 5.000. O terceiro resumo está no capítulo 5 de Atos, que descreve a comunidade cristã em crescimento. Versículo 14, Atos 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão. Veja bem, era multidão, não era poucas pessoas, não era multidão de crentes, tanto de homens como de mulheres agregadas ao Senhor.
O crescimento era a tal ponto que a referência agora é em termos de multiplicação. Isso descreve realmente um crescimento exponencial dos cristãos daquela época. Em Atos capítulo 6, nós temos, ora, naqueles dias, Atos capítulo 6, versículo 1, começa dizendo, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós vemos que o crescimento numérico aqui também produz alguma dificuldade. A igreja requer estrutura para a igreja receber pessoas. Então, se nós recebemos muitas pessoas e não temos a estrutura adequada, nós iremos passar por problemas. No versículo acima, notamos que não havia estrutura adequada para comportar tamanho crescimento e houve problemas estruturais, sendo necessário criar uma equipe adequada para atender os casos emergenciais, com função bem definidas. No caso, criou-se os primeiros diáconos, ou seja, os primeiros servos, e assim a igreja crescia. O quarto resumo se encontra em Atos capítulo 6, no versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No terceiro resumo ele fala, crescia a multidão, né? Aqui já se enfatiza os sacerdotes, o crescimento da igreja com os sacerdotes. Diz muitíssimos sacerdotes, sem números explícitos, né? Não tem número aqui que expressa a quantidade de sacerdotes que aderiam. O quinto resumo se encontra no capítulo 9. 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, edificando e caminhando no temor do Senhor, estruturando e indo avante. Várias outras passagens poderíamos mostrar que se referem ao crescimento numérico em decorrência da fidelidade da igreja nos objetivos deixados por Cristo, ide por todo o mundo. A igreja do Senhor sempre viveu em meio a uma geração perversa e corrompida. Mesmo assim, ela sobreviveu aos constantes ataques das autoridades cruéis e perversas. O sexto resumo se encontra no capítulo 12. Capítulo 12 de Atos, do 21 ao 24. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mesmo com as atitudes perversas das autoridades, a palavra de Deus crescia. Capítulo 2, falando sobre resumo, no final do segundo ponto, nós temos capítulo 2, quase 3.000, capítulo 4, quase 5.000, capítulo 5, multidão, capítulo 6 em diante, até o 9, sem números expressos. Alguém quer comentar alguma coisa do segundo ponto? As pessoas, os líderes
Terceiro ponto da lição é por que a igreja primitiva crescia. O crescimento se deu principalmente pela dispersão. Ao dispersar ou a espalhar os crentes, eles foram divulgando o evangelho no convívio com outras pessoas, e nessa divulgação elas eram influenciadas e transformadas pela ação do Espírito Santo. Quando uma pessoa se convertia a Jesus, ela era treinada para evangelizar outras pessoas. E assim sucessivamente, e a igreja crescia porque, mesmo espalhados, mesmo perseguidos, eles eram incentivados a treinar aqueles que eram convertidos. Nós temos aqui um trecho muito grande, nós não vamos ler, é Atos 11, do versículo 19 ao 26. Nós vamos parar, porque o tempo não vai dar para nós entrarmos nem no quarto ponto direito. Aí conta como a igreja, como surgiu a igreja e como iniciou o trabalho em Antioquia. Vou ler o último versículo aqui, só para dar ênfase a esse comentário. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aí conta como surgiu a igreja e como iniciou o trabalho em Antioquia. Versículo 19 diz que os crentes foram dispersos e que pregaram o evangelho naquela cidade, na cidade de Antioquia. Também no capítulo 8 de Atos, confirma a dispersão que foi crucial na divulgação do evangelho nos primórdios da igreja. Atos 8:4 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Continuando ainda a falar dos que foram dispersos, entendemos que alguns deles se converteram com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, por sua vez, se convertera com o testemunho do seu irmão André, que o levara a Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, do 40 ao 42. Também nós não vamos ler. Cada crente faz parte dessa corrente de redenção. Os crentes de Antioquia, os dispersos, Pedro, André, João Batista, e o próprio Jesus, que é o autor da redenção. Alguém quer comentar do terceiro ponto? Vamos dar uma pincelada aqui no quarto ponto da lição. É que fala sobre o axioma Strachan. Axioma significa teoria ou método. Esse método foi usado pelo Dr. Kenneth Strachan, que ele usava esse método para evangelismo chamado de evangelho a fundo, ou tem mais um, evangelismo em profundidade, ou evangelho a fundo, ou evangelismo em profundidade. O pensamento é conhecido como axioma de Strachan. Todo e qualquer movimento cresce na medida em que mobiliza todos, e cada um de seus membros na proporção de suas crenças. Por exemplo, se cremos em Cristo, se cremos na sua palavra, se cremos na sua promessa, então vamos anunciar o evangelho. É um mandamento, é uma ordem: ide e pregai. O axioma funcionava da seguinte forma: treinar a pessoa para que um que ganha um forma dois, dois que ganha mais dois formam quatro, quatro que ganha mais quatro formam 8. Esse era o método do Dr. Kenneth. Entretanto, a maior tranquilidade é saber que a palavra de Deus sempre é maior do que o seu mensageiro. Vamos para a conclusão. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o axioma? Então vamos para a conclusão. Nesta lição partimos da afirmação de que crescer faz parte inerente do reino de Deus. A igreja, como célula do reino, possui em si mesma esta capacidade vigorosa de crescer. Vimos que a igreja apostólica cresceu adotando o método de treinar crentes, não apenas para evangelizar outro, mas para treinar outro na evangelização, estabelecendo-se assim uma corrente de reprodução espiritual que jamais se interrompe. Mostramos também que
que alguns movimentos de hoje estão tentando alavancar a prática desse método que é antigo e bíblico. Portanto, o que podemos fazer para reviver ou para evidenciar essa prática na vida das nossas igrejas? Algum comentário? Que Deus vos abençoe. A palavra está com o pastor.